Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família no nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e vamos abri-la no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 15. Hoje nós vamos falar sobre a oração dominical, aquela oração que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Enquanto você pega a sua Bíblia e abre no livro de Mateus, capítulo 6, versos 9 ao 15, eu quero lhe dizer o seguinte: nós sempre estamos buscando levar a mensagem do Evangelho de Deus a todas as pessoas, tanto pessoalmente como pelas redes sociais. E esse trabalho que fazemos com toda a dedicação, com todo amor, com todo carinho, com toda a devoção, buscamos trazer mensagens as quais sentimos que Deus elabora no coração dele para transmitir ao seu coração. E desta feita, nós pedimos a você que, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, comente as mensagens, passe para nós um retorno de como você está recebendo essas mensagens, como essas mensagens estão agregando valores à sua vida, o que elas têm feito de excelente para você, para seus familiares. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, compartilhe também com aquelas pessoas distantes, mas que você sempre está lembrando delas. Elas precisam também ouvir a palavra de Deus. Seja um canal de bênçãos. Deixe Deus te usar para evangelizar essas pessoas também. Da mesma forma como fazemos. Estamos transmitindo as mensagens de Deus ao seu coração. E você está sendo abençoado, você está sendo abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vamos tratar da oração dominical. Mateus capítulo 6, versos 9 ao 15 nos diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esta oração, Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos como eles deveriam orar, e analisando perfeitamente esse trecho da Bíblia, nós podemos repartir esta oração em alguns pedaços, tratando de reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. A santidade do nosso Deus, o poder do nosso Pai é soberano, é eterno, é incondicional. Justamente na abertura da oração, quando Jesus Cristo diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ele está traduzindo para nós que o nome do nosso Deus é santo, é poderoso. E ele tem uma particularidade que queremos ressaltar para você, de não deixar de perceber e dar o devido valor à santidade do nome do nosso Deus. Por isso que não devemos usar o nome do nosso Senhor em vão. Tem pessoas que brincam, tem pessoas que fazem piadas com o nome do Senhor, tem pessoas que fazem chacotas e até mesmo zombam do nome de Deus. Isso é errado, isso é um erro grave que a pessoa comete e não presta atenção e não percebe que ela mesma está trazendo maldição para a sua vida. Porque se você blasfema contra o nome do Senhor, é como se fosse um pecado. Ou melhor dizendo, é um pecado.
O nome de Deus é santo. Ele se importa que tratemos o nome dele com toda santidade, com toda reverência. Não devemos esquecer que Deus é um ser supremo, é um ser sublime, e devemos tratá-lo da forma que ele merece ser tratado, com toda a santidade possível. O versículo seguinte nos diz: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece todos os nossos desejos, as nossas intenções. Tudo que pedimos, tudo que precisamos, Deus já conhece de antecedência. Mas como eu já venho falando em algumas mensagens anteriores, Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele quer ouvir você pedir aquilo que você tanto necessita. Mas precisamos entender o seguinte: o que precisamos, o que pedimos é da vontade de Deus? Ele se importa na necessidade de permitir que tenhamos aquilo que realmente estamos pedindo? Ou ele tem coisa melhor para nos dar? A própria palavra do Senhor nos diz que ele tem coisas infinitamente mais superiores do que aquilo que pedimos ou do que pensamos. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe qual o melhor para cada um de nós. E por isso devemos ter o cuidado de que quando formos pedir qualquer coisa a Deus, temos que tentar entender e ver se está sendo da vontade dele. Por mais que você queira, por mais que você precise, pela sua avaliação humana, precisamos prestar bastante atenção se o que estamos pedindo, se o que estamos necessitando naquele momento está encaixado com a vontade dele. E se assim for, pode ter certeza que ele vai conceder de todo bom grado. E se caso e porventura as nossas petições, os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas vontades não estejam de acordo com a vontade de Deus, conforme diz a passagem na oração dominical: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se porventura o que você está pedindo não for da vontade dele, ele vai fazer com que você entenda que aquela situação, que aquele pedido, que aquele desejo não está compatível com a vontade dele. Não está de acordo, não está do agrado dele. E nós sabemos que Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Ele sempre reserva o melhor para cada um de nós. Insistimos tanto em pedir aquilo, insistimos tanto, persistimos tanto em querer aquela situação ao nosso favor, mas às vezes nem paramos para analisar. Deus pode estar preparando algo melhor para nós. Por isso, todas as vezes que você for orar, peça para que Deus faça a vontade dele sobre a sua vontade. Versículo 11 nos diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós pedimos a Deus que supra as nossas necessidades, abasteça o nosso celeiro, nos conceda a graça do pão de cada dia. E temos que ter o cuidado para não desperdiçarmos. A alimentação material é tão importante quanto a alimentação espiritual. Hoje nós temos o nosso café, nosso almoço, nossa janta, nossos lanches. E temos que analisar se o nosso próximo, aquela pessoa necessitada, já se alimentou hoje. Talvez você já deve ter se alimentado pela quinta, sexta vez, não sei. E tem pessoas que nem uma primeira vez ainda se alimentou. Temos que olhar para essas pessoas com olhar de misericórdia, da mesma forma que Deus usa de compaixão para conosco. Temos que também estender as mãos às pessoas necessitadas. Um prato de comida, um copo com água, um pedaço de pão, não vai fazer falta. Pelo contrário, quando você
reparte com o seu semelhante, Deus lhe dá de monturo, multiplica 100 vezes mais o seu celeiro. E trazendo para o lado espiritual, eu quero lhe chamar a atenção do seguinte: o pão nosso de cada dia, espiritualmente falando, é a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra do Senhor, nós temos que ler a Bíblia todos os dias para estar alimentando o nosso espírito. Nós sabemos que a nossa carne é fraca, a nossa carne só pende para o pecado, só pende para as coisas erradas. Mas o nosso espírito briga todos os dias com a carne para que seja prevalecida a vontade de Deus sobre nós pelo Espírito. E temos que alimentar o nosso espírito lendo a palavra de Deus, o nosso pão espiritual. E se não temos esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, como ficaremos fortes espiritualmente? Então, que seja feita a vontade de Deus, nos alimentando com o pão espiritual diariamente. Não esqueça, todos os dias você tem que ler a palavra de Deus para ficar espiritualmente forte, saudável e ter a condução espiritual das coisas na sua vida pelo poder do nome de Jesus. Versículo 12 nos diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Algumas referências diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou aos nossos devedores. É bem interessante quando recebemos o perdão de uma dívida, é bem interessante quando as pessoas deletam as coisas erradas, as falhas que tenhamos cometido contra elas. Mas temos que parar para analisar. Será que estamos na mesma proporção de perdoar ao ponto que estamos sendo perdoados? É muito difícil pedir perdão. É muito difícil reconhecer o erro, baixar a cabeça, receber a correção, a punição e tocar a vida em frente. Mas quando se trata do nosso Pai Celeste, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é amável. Ele é super caridoso para com os seus filhos. E mesmo assim, capaz de nos perdoar as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas ofensas, as nossas dívidas. Mas para isso precisamos, na mesma proporção, usar este perdão para com os nossos semelhantes. Geralmente as pessoas têm o hábito de dizer: venha a nós o vosso reino. Mas para as pessoas, para os outros, nada. Ou seja, você quer benefício para você, mas não quer beneficiar as pessoas. Você quer que Deus lhe perdoe pelas suas falhas. Mas será que você é capaz de perdoar o seu próximo quando ele falha com você? Uma crítica, uma calúnia, até mesmo alguma palavra que foi dita e que lhe machucou, lhe feriu, lhe transtornou, denegriu a sua imagem. Será que você é apto para tomar essa atitude do perdão da mesma forma que Deus lhe perdoa? Pare para analisar. O próprio Jesus disse que para perdoarmos 70 vezes 7, uma única pessoa temos que perdoar 70 vezes 7. Veja quantas vezes você tem que perdoar essa pessoa. E outra, diariamente. Ah, mas a pessoa vai ficar errando contra a gente, falhando contra a gente, aprontando contra nós, e temos que perdoar. E se fosse você? Você não ia querer o perdão? Deus é poderoso, Deus é misericordioso para perdoar as nossas falhas. Jesus Cristo levou sobre si todo o jugo desigual que estava sobre nossa vida. Ele nos perdoou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue quando foi crucificado. O ato de misericórdia divina foi justamente na cruz, quando Deus perdoou as nossas falhas. Temos que ter a hombridade, a humildade e a capacidade de perdoar
as pessoas também. Não queremos apenas para nós, mas também temos que conceder para as pessoas. Seguindo o texto, versículo 13 nos diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O inimigo tem aprontado, o inimigo das nossas almas, mais conhecido como Satanás, ele tem aprontado e muito. Ele sabe que a gente está esperto com as astutas ciladas dele. Ele sabe que a gente está sendo diariamente orientado por Deus, pelo Espírito Santo. Nós estamos alerta para não cairmos em determinadas situações constrangedoras. Mas ele é tão sutil, tão sagaz, que ele apronta sorrateiramente e faz com que você se prejudique sem perceber. Por isso que temos que estar vigilantes, pedindo sempre a Deus para nos livrar das tentações do inimigo. Geralmente, quando o inimigo descobre o nosso ponto fraco, ele vai explorar ao máximo aquela situação para poder nos derrubar, para poder nos atingir, nos afetar, para denigrir a nossa imagem e ter com o que nos acusar diante de Deus. Olha aí, tá vendo? Diz que é teu filho, diz que é tua filha e fica fofocando, e fica mentindo, e fica aprontando por trás das pessoas. Furtou aquele objeto, escondeu para que ninguém percebesse, desfalcou aquela situação. Ou seja, ele sempre vai procurar uma falha para nos acusar. Temos que estar alerta, temos que estar vigilantes, pedindo a Deus todos os dias que nos livre dessas tentações. Nos livre, nos proteja, nos guarde de todo mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E mais uma vez, próprio Jesus Cristo, nesta oração dominical, ele expõe o reconhecimento do poder do Pai. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele fecha esta oração com 2 versículos poderosos. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele deixou bem claro, bem objetivo, o perdão. Temos que perdoar. Temos que ter a capacidade, a humildade de perdoar. Por mais simples que tenha sido a situação, mas precisamos perdoar as pessoas. Porque nós gostaríamos de ser perdoados. Ou melhor, nós gostamos de ser perdoados quando nós falhamos. Então as pessoas também precisam do perdão. E quando liberamos o perdão, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossa vida. Por mais que a pessoa que você perdoou não queira aceitar o seu pedido de perdão, mas faça a sua parte. Peça perdão. Isso mostra que você é humilde. Isso mostra que você realmente é um cristão. Jesus Cristo foi capaz de perdoar aquelas pessoas que o perseguiram. Jesus Cristo foi capaz de perdoar aquelas pessoas que o crucificaram. E a prova foi quando ele estava na cruz, pediu a Deus para perdoar aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Estavam crucificando uma pessoa que não tinha pecado, que não tinha erro, que não tinha falha, zombando da pessoa santa de Jesus Cristo. Foram induzidos ao erro. Mas tudo isso já estava planejado para que a verdadeira salvação nos alcançasse pela graça e misericórdia do nosso Deus. Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, reflita bastante nessa oração. E todas as vezes que você for conversar com Deus através da oração, cite o Pai Nosso. É uma oração universal, é uma oração que todos conhecem, em todas as raças, em todos os povos, em todas as tribos, em todas as nações, em todas as línguas. Sempre conhecerão
a oração dominical, que é o Pai Nosso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento maravilhoso que estamos aqui, juntamente com essas pessoas que estão nos assistindo, para tratarmos mais um pouco sobre a Tua Palavra, e hoje tratamos da oração dominical, aquela oração que Jesus Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, assim conhecida universalmente. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos deslizes, e nos ajuda a perdoar ao nosso próximo, nos ajuda a perdoar aos nossos semelhantes, para que possamos ter a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Deus querido, Deus eterno, não nos deixe faltar o alimento de cada dia, o nosso pão de cada dia nos dai hoje. Que a Tua presença possa permanecer em nosso meio, que o Teu Espírito Santo possa estar sempre conosco, nos dando um abraço de vitória. E que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua glória, que a Tua proteção recaia sobre a vida desta pessoa e de seus familiares, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que o Espírito Santo possa estar sempre lhe conduzindo pelas veredas da justiça. Fica com Deus e até a próxima mensagem, em nome de Jesus Cristo.